Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à semana de aquecimento da Maratona Cientista de Dados na Prática. Essa maratona é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou mostrar para você que você é capaz de aprender essa parada do zero. Você vai aprender ali do iniciozinho, como manipula os dados, vai fazer máquina preditiva, vai criar uma soluçãozinha, implementar ela na web com machine learning, vai ser loucura, galera. Para você que já fez a maratona da ciência de dados, temos um caso novo, lindo, tá otimizado para o celular, inclusive, tá lindíssimo. Você vai se amarrar, ainda que você esteja começando do zero, beleza? Quem já tá aí navegando e já é Jedi, vai se amarrar, mas para quem tá começando do zero, vai ser mais fera ainda. Por quê? Porque, cara, eu tô trazendo um passo a passo para vocês, lindíssimo, simplesinho, explicando a miúde, detalhe por detalhe, para que você entenda como se constrói uma solução de ciência de dados. Beleza? Nessa semana, nós estamos fazendo um aquecimento. O que é esse aquecimento? Eu estou preparando vocês, trazendo assuntos dos mais diversos ali envolvendo ciência de dados. Desde o que é a ciência de dados, de quem é o cientista de dados, o que esse cara faz, quais são as ferramentas do cientista de dados. Nós falamos ontem sobre uma etapa muito importante que é a análise de dados, a análise exploratória dos dados. E nós vimos várias atividades ali que são feitas na análise exploratória. Mais conhecida por aí, talvez você vai navegar e você vai ver esse termo aqui, né? EDA. Exploratory Data Analysis, é a análise exploratória de dados, beleza? E beleza, Eduardo, e o que a gente faz nessa análise exploratória? Na aula de ontem, a gente viu que na análise exploratória, a gente descobre qual é o significado de cada variável que você tem ali na sua tabela, no seu dataset, para que você possa construir ele depois a sua máquina preditiva. Então, na análise exploratória, você conhece os dados, você conhece as variáveis do seu dataset, da sua tabela que você vai utilizar para construir máquinas preditivas. Depois que você analisa a descrição das variáveis, que você analisa a descrição do significado de cada um dos campos, você vai ver o tipo dos campos. Porque você muitas vezes tem tipo de campo que é object, tem tipo de campo que é inteiro, tem tipo de campo que é float, enfim, ali você conhece os campos. Por que isso é importante, Eduardo? Porque você precisa muitas vezes fazer algum tratamento nos campos. E o tratamento ele é diferenciado de acordo com o tipo de campo. Então, é importante você conhecer o tipo dos campos. Você também aprendeu a fazer estatísticas descritivas, tanto de campos numéricos quanto de campos categóricos. Então a gente fez lá a análise descritiva, vimos ali a distribuição dos dados nos campos, fizemos ali aquela análise de percentis, da mediana, vimos valores máximos, valores mínimos, né? Fizemos ali a análise em si de cada um dos campos, sejam ele valores numéricos, como a gente olhou lá, o exemplo da renda, se não me engano, do saldo de conta corrente, esse foi o caso de ontem, né? E quando era dados categóricos, né? Por exemplo, a gente olhou lá a escolaridade, tinha nível primário, nível terciário, enfim, tinha essas categorias. Nós fizemos também análise univariada, fizemos ali, pegamos uma variável sozinha e fizemos toda a análise dessa variável, vimos, como a gente viu aqui agora, boxplot, fizemos o gráfico ali de histograma, nós fizemos uma análise bem bonitinha. Essa é a análise univariada, olhando uma variável só. E também fizemos análise bivariada. Não sei se você está lembrado, mas ontem a gente pegou duas variáveis, assim, a gente pegou uma variável que era a variável, se eu não me engano, empréstimo, depois pegamos a variável, uma outra variável que eu não lembro qual é, e aí você olhou a análise das duas variáveis, se uma ia para cima, outra ia para cima também, se outra ia para baixo, outra ia para baixo também. Então essa é a análise bivariada que a gente faz ali, e também tem análise multivariada, que você olha várias variáveis ao mesmo tempo também, tá bom? O que a gente ainda fez? A gente verificou se tinha valores missing, a gente verificou os valores extremos por meio do boxplot, não sei se você lembra, a gente tinha lá um boxplot, aí a gente fez a análise das bolinhas lá, que era exatamente os valores que poderiam distorcer ali o estudo da nossa variável. Enfim, fizemos um trabalho massa, cara. Esse é o EDA, o Exploratory Data Analysis. E hoje, cara, você vai aprender um atalho massa, que é o atalho que
faz com que você aprenda a realizar o pré-processamento de dados. Cara, saber realizar o pré-processamento de dados já é um grande atalho. Sabe por quê? Porque olha só, cara, de 80 a 90% do tempo de trabalho do cientista de dados está exatamente nessa etapa. Então, cara, já presta atenção, olha a importância de você saber fazer essa parada. De 80 a 90% do tempo você vai estar aqui fazendo o pré-processamento dos dados, fazendo ali a construção de cada uma dessas engenharias que logo depois vai ser utilizado para fazer máquinas preditivas. Beleza, Eduardo, mas por que a gente processa dados? Já me explica aí. E cara, eu vou explicar, eu vou ler essa parada só para você visualizar. Olha só, muitos algoritmos de aprendizado de máquina esperam que cada variável de entrada tem um valor para cada observação. Se você imaginar uma planilha, olha, presta atenção aí, imagina na planilha do Excel. Cada variável é uma coluna do Excel e cada linha é uma observação, é um cliente, é uma informação de um cliente. Deve haver um valor em cada célula da tabela. A gente precisa entregar os valores das variáveis para os algoritmos para que eles façam ali a construção da máquina preditiva de forma correta. Ou seja, você precisa entregar bonitinho ali cada registro, sem valores ausentes, para que você consiga fazer a máquina preditiva da melhor forma possível. Por isso que a gente pré-processa os dados. Entre outras coisas, tá? Então, entre outras coisas que a gente já vai ver aqui, todas as outras etapas, você faz o pré-processamento de dados exatamente para que você possa construir uma máquina preditiva de qualidade. Beleza? Então é exatamente isso. Eduardo, me diga então quais são as atividades que a gente deve fazer na hora que a gente entrar num pré-processamento de dados. Você já deve ter prestado atenção que eu tenho uma metodologia de ensinar soluções de ciência de dados por meio de um pipeline. O que é o pipeline? São etapas que você seguindo ela, cada passo, seguindo o próximo passo, você constrói uma solução de ciência de dados. Você conhece o problema de negócio, você faz a análise exploratória, você faz o pré-processamento de dados, você constrói a máquina preditiva e avalia a máquina preditiva para depois implementar. Então, nessa etapa de pré-processamento de dados, que é exatamente a terceira etapa do pipeline da ciência de dados. Por isso, essa terceira etapa, você tem grandes atividades a se fazer aqui dentro. Eu trouxe um resumo, aquelas que eu considero as mais importantes, porque você poderia fazer muitas coisas, e geralmente tem muitas coisas a ser feitas nessa etapa. Mas para a galera que está começando, para pensando aqui, baseando em você que está querendo começar do zero, eu trouxe aqui cinco grandes etapas para que você possa fazer o pré-processamento de dados. A primeira é corrigir valores ausentes. Cara, valores ausentes, ou valores nulos, ou valores faltantes, tá vendo essa imagenzinha aqui, ó, que o G tá desaparecendo? Então, imagina que eu tenha um registro, e esse registro é essa frase aqui, tá bom? Se eu tenho um registro aqui, e essa frase é missing data, o que está acontecendo quando o Gzinho desaparece? Falta um registro, né? Falta um caracterezinho aqui. Então, se isso aqui é uma informação, isso é um miss, é uma informação ausente. O G é uma informação ausente. Existem várias formas de você corrigir valores ausentes na hora que você está fazendo o pré-processamento para entregar ali para o algoritmo construir a máquina preditiva. Você pode simplesmente eliminar, como a gente fez ontem. Se você lembra do caso que a gente fez ontem no exemplozinho de pré-processamento de dados, a gente fez essa parada, deixa eu ver. Não, a gente não fez isso, mas eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina lá que a gente tenha algumas variáveis que são variáveis que têm valores faltantes. Você pode resolver essa parada de duas formas. Ou você simplesmente elimina os valores nulos, ou você faz um trabalho chamado imputação. Eduardo, meu Deus do céu, parece um palavrão essa parada aqui. O que é imputação? Imputação, galera, é você imputar, é você atribuir um certo valor para aquele registro cujo valor está faltando. Eu vou te dar um exemplo bem fácil. Olha só, uma das táticas de imputação é você substituir o valor pela mediana. Então, pensa lá que a mediana
você tem lá o valor da mediana de uma distribuição lá da idade. Ontem a gente fez a análise da distribuição da idade, certo? Então, imagina que você pegou um registro lá do seu João. Aí você está olhando lá o seu João, qual é a idade do seu João? Aí tá lá um valor faltante. Ah, na hora do cadastro lá, a galera não colocou a idade do seu João e agora tem uma informação faltante. Como é que você vai jogar isso na máquina preditiva? A máquina preditiva não vai rodar se tiver valor nulo. E aí você precisa fazer um trabalho. Olha só, você tem o campo idade, o campo age, certo? Esse é o campo age. Como você poderia substituir esse valor faltante aqui do seu João? Você faria uma análise, uma estatística descritiva desse campo age e poderia descobrir qual era a mediana dessa parada, descobriria qual é a mediana da idade. Então, ontem a gente viu que a mediana da idade era 39 anos. Opa, se a mediana é 39 anos, a gente pega a mediana e agora fala que o seu João tem 39 anos. Eduardo, mas isso não é verdade, né? Não, na verdade eu nem sei se é verdade ou se é mentira, porque eu não sei a idade do seu João, é um valor faltante, mas o fato é que essa técnica é uma boa técnica de aproximação. E tudo que a gente está fazendo em machine learning é estimativa, né, galera? O próprio algoritmo preditivo, ele é uma generalização, uma função de generalização do que pode ser a realidade. É claro que com uma eficácia, uma assertividade muito maior do que um chute. Então, a técnica de imputação, ela nos ajuda exatamente nisso. Ou eu elimino, ou eu faço imputação. Se eu não puder eliminar um registro, como por exemplo, imagina aí que ao eliminar um registro só porque eu tenho aqui a idade ausente, mas eu tenho uma outra variável lá de valor, que é uma variável que está preenchida com um valor que pode ser importante, eu vou estar jogando o registro todo fora, sendo que eu poderia fazer um outro tratamento para substituir o valor da idade e não jogar o registro fora e ficar com essa outra informação de valor do seu João, que para a gente é muito importante na análise. Então pensa aí, se você não pode simplesmente eliminar, a imputação ela nos ajuda exatamente nisso. Acontece que quando a gente está ensinando a galera na prática ali, quando está começando no dia a dia, a gente usa esse recurso da eliminação porque é mais simples, né? Muitas vezes até mais prático também. Pensa aí, você tem 1 milhão de registros, e aí você tem 10 registros com valores ausentes. Cara, você vai fazer imputação, vai ter um trabalho para jogar um outro tipo de pré-processamento, sendo que você poderia simplesmente eliminar, cara, o que é 10 registros em cima de 10 milhões, né? Então, muitas vezes vai ser mais efetivo, mais eficaz você eliminar mesmo. Mas, cara, tem certas ocasiões em que a gente não pode eliminar, e aí a gente vai fazer o quê? A imputação. Beleza, Eduardo? Então, a imputação, então, é só você colocar a mediana e tá beleza? Não, galera, você pode colocar mediana, pode colocar média, já vi colocando percentil, enfim, cada estudo, cada problema de negócio com a sua peculiaridade. Beleza? Então, essa é uma etapa bem bacana, bem interessante do pré-processamento de dados. Você não pode entregar valores faltantes, ou você faz a eliminação, ou você faz a imputação. Beleza? Esse é o mais simples. Bora para frente. Segundo passo, identificar e remover valores extremos, outliers. Eduardo, o que é um outlier? Me explica aí para mim, vai. Eu trouxe alguns exemplos aqui para você aprender o que é outlier. Então imagina essa série de dados aqui. Você consegue, deixa eu dar uma maximizada aqui para ficar melhor para você. Você consegue visualizar aqui que os dados, eles têm uma tendência aqui. Essa tendência, inclusive, está aqui com uma reta. Essa reta aqui é a sua máquina preditiva, beleza? E esses pontinhos aqui é a realidade, são os pontinhos de verdade. A sua máquina preditiva, ela acertaria bastante se não tivesse valores extremos aqui, ó. Tá vendo esses 3 pontinhos aqui? Esses carinhas aqui são exatamente outliers, galera. Por quê? Porque eles são valores extremos ali. Eles são anormais nessa situação. Então, você pegou uma variável e essa variável, quando você olha todos os valores, esses 3 carinhas aqui estão distorcendo. Isso é um outlier, beleza? Um outro exemplo de outlier aqui, vou dar um outro exemplo mais bacana aqui. Pensa no Jonas. O que é o Jonas, cara? É esse jogador aqui, ó. Ele tá diferente da galera, ele é esse pontinho aqui em cima, ó. Você consegue visualizar essa análise, essa distribuição dos dados aqui, ó, que vê, presta atenção, os dados estão todos aqui, de repente ele tá lá em cima sozinho, então ele é um outlier, ele tá aqui em cima, ele é um outlier, ele tá fora ali da distribuição dos dados. Me dá outro exemplo, Eduardo, vou te dar outro exemplo agora.
Tá vendo aqui essa distribuição dos dados? Então pega lá, você pegou uma variável, e aí você está analisando uma variável qualquer, imagina lá a renda, tá bom. Você está olhando a renda da galera aqui, ó, geralmente, ó, perto de 130 mil, renda anual, perto de 130 mil, aí de repente teve uma galera que ganhou um pouco mais aqui, ó, 132, mas depois voltou aqui, ó, 130 mil. Só que tem uma galera aqui que tá lá em cima, ó, 133 mil. Essa galera é considerada aqui, ó, outlier. Esses carinhas aqui são outlier, esses aqui são outlier. O que é outlier? É valor extremo, é valor discrepante ali da distribuição dos dados ali dentro da variável, beleza? Eduardo, por que que o tal do outlier precisa ser detectado? Porque, galera, imagina aí, eu gosto de dar um exemplo bem simples porque é mais intuitivo de se entender. Imagina que eu e você, a gente é aqui a galera que tá, eles estão querendo fazer uma estimativa dos nossos salários, beleza? Então lá, eu ganho 10 mil e você ganha 100 mil. Aí, quando vai fazer a média de salário, então soma nós dois, né, 10 mil mais 100 mil, 110 mil, a média de salário dá quanto? Dá 55 mil. Alguém pode dizer que a estimativa de salário, nossa, é 55 mil. Isso vai ser verdade? Cara, não vai ser, você ganha muito mais que eu. Então, se você simplesmente utilizar a média como estimativa, vai dar ruim. E o outlier é exatamente você. Você é um outlier, você está ganhando muito lá em cima. E aí, quando for fazer uma estimativa de salário, não vai ser legal. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tratar os outliers. E aí existem vários tratamentos para se fazer a limpeza dos outliers, digamos assim. Você pode fazer algum tipo de escala, você pode fazer eliminação também, mas uma eliminação utilizando ali os valores, os limites superior, limite inferior, fazer um cálculo bonitinho, para que você consiga fazer uma eliminação de forma sistematizada, sem ser no chute. Então, essa é a importância dessa segunda etapa, você identificar e fazer o tratamento ali. Eu coloquei remover, mas você pode fazer um tratamento com escalas para os outliers, para que você não tenha problema de distorção na sua máquina preditiva. Imagine se essa média aqui agora que a gente estivesse fazendo da estimativa de salário nossa aqui fosse uma máquina preditiva, ela seria totalmente corrompida por você que é um outlier, beleza? Então essa é a importância de se fazer o tratamento de outlier. Beleza? Espero que você tenha entendido e tamo junto. Vamos para frente. A terceira etapa do pré-processamento de dados galera, um negócio chamado Feature Engineering, é a engenharia de feature, engenharia de atributos, criação de variáveis, você vai ver isso com um bocado de nome, é nome para dedéu, mas cara, é criação de variáveis, beleza? E galera, por que é importante? O que é a criação de variáveis? É você fazer a criação de variáveis mesmo, então pensa lá, duas variáveis que estão separadas, então você tem lá um dataset, tem lá ano, tem lá depois o mês, depois tem o dia, você pode juntar tudo e fazer dia, mês e ano e criar uma data lá e você criar uma série temporal. Ou muitas vezes você quer fazer uma análise mensal, então você tem lá o registro bonitinho por hora, minuto, segundo, aí você agrega e cria um campo lá de acompanhamento mensal. Então, cara, você pode fazer várias coisas, junção de dados, você pode fazer criação de atributos mesmo. Uma vez eu estava trabalhando numa parada e aí existiam várias variáveis malucas assim, mas uma bem interessante aqui, ó. Por exemplo, você poderia criar uma variável que era assim, ó, o saldo médio de utilização do cheque especial nos últimos 30 dias. Então, você ia precisar de várias coisas, né? Você ia precisar do campo ali de utilização do cheque especial, você ia precisar do campo ali do extrato do cliente, você ia precisar ali que os dados tivessem ali dia a dia, e se fosse 30 dias úteis, você ia precisar fazer a limpeza dos dias. Então, galera, existe uma gama de atividades que você pode fazer nesse exato momento, que é a criação de variáveis, que é a engenharia de atributos. Para que isso é importante, Eduardo? Muitas vezes, o dado que você tem, vou te dar um exemplo com essa figura aqui, ó. Muitas vezes você tem um dado que ele totalmente preenchido assim, ele já traz uma informação condensada para você. Mas o que a gente muitas vezes não percebe a olho nu é que muitas vezes essa informação, quando ela, deixa eu anular essa parada aqui, tá dando ruim aqui, o que é, não sei o que é, ignora, deu ruim aqui o Ctrl, beleza, foi embora, deixa eu usar de novo aqui, acho que meu pincel deu pau, galera, deixa eu voltar aqui, deu ruim aqui meu pincel, deixa eu fechar aqui, ignorar, anular, e deu ruim, galera, não vou nem usar ele mais. Mas vamos lá que eu acho que dá para entender aqui. Olha só, deixa eu fechar ele aqui e abrir de novo para ver se dá certo.
Nem dá, nem sei arrumar essa parada, bora pra frente. Imagina aqui, tá vendo que essa figura tem uma parte mais escurinha aqui? Essa parte mais escurinha. Muitas vezes a gente olha a figura inteira e ela já traz uma informação pra gente. Então isso é uma variável. Só que, às vezes, um pedaço dessa figura, que é uma figura inteira, como esses 3 cubinhos aqui que andam juntos aqui, pode ser uma variável pra gente. Então a decomposição de uma variável, ela pode nos trazer informações importantíssimas que a gente não tinha enxergado a olho nu. Então, isso faz parte da criação de variáveis e engenharia de atributos. Você está construindo essa variável nova aqui à esquerda por meio de seccionamento, divisão dessa grande variável. E aí você constrói esse cubinho aqui de 9 dadinhos aqui. Beleza? Isso é a importância da criação de features. Muitas vezes a gente não enxerga olho nu e a gente recebe ali variáveis importantíssimas, muitas vezes ali que traz ali uma importância bem grande com uma variável que a gente sequer tinha enxergado a olho nu, tá bom? Então, beleza, essa foi a terceira etapa. Agora eu quero passar uma quarta etapa para você, que é o seguinte, é uma parada chamada One-Hot Encoding e Label Encoding, beleza? Não se assuste com o nome, a galera gosta de dar uns nomes muito doidos, mas isso aqui nada mais, nada menos do que, galera, é criação de variável também. A gente está criando variável aqui. Olha só, isso aqui é um exemplo aqui de One-Hot Encoding. Imagina que a gente tem um campo, e esse campo é esse campo color aqui, tudo bem? Então você tem lá a cor vermelho, vermelho, amarelo, verde e amarelo. Nesse campo aqui, eu poderia criar outros 3 campos, cada um dizendo aqui cada um com a sua própria cor. Então, ó, imagina que esse registro aqui, ó, ele é vermelho, beleza? Então, ó, esse cara aqui é vermelhinho, então ele marca 1 para o vermelhinho. Só que para o campo amarelo, ele é 0, para o campo verde, ele é 0. Vamos para o segundo. Esse cara aqui, ele é amarelo, beleza? Esse carinha aqui, ó, ele é amarelo. Agora, com essa nova tabela aqui, com novas variáveis, esse cara, para vermelho, ele é 0, para amarelo, ele é 1, para verde, ele é 0. Então, você percebe que houve criação de 3 outras variáveis só com essa variável, e que muitas vezes essa variávelzinha que está escondida aqui, esse Elon que está escondido aqui, ele vai trazer uma resposta para o seu modelo que você, quiçá, sabia que poderia existir. Então, esse é um trabalho bem bacana, galera, que pode ajudar na hora de você construir máquinas preditivas. É mais um lindo trabalho que a gente faz aqui dentro no pré-processamento. Tudo bem? Uma outra atividade, galera, é o seguinte, o escalonamento dos dados. E isso você pode fazer, seja por meio de técnicas de normalização, de padronização ou de binarização. Na real, isso aqui você está só querendo colocar os dados na mesma escala. E você coloca esses dados na mesma escala por algumas formas diferentes. Ou você pode fazer uma normalização, tipo minimax escala. E o que é o minimax? Você pega lá o valor, aí tira do menor, divide pelo maior. Eu não lembro de cabeça, mas existe por isso que é uma parada massa. Eu utilizo uma parada chamada minimax escala do scikit-learn e a gente consegue fazer essa parada, essa normalização. Então tem uma formulazinha bonitinha. Inclusive eu deixei uma aula aqui onde eu expliquei exatamente o passo a passo, como que a gente faz esse negócio. Eu já vou te mostrar aqui embaixo. Já a padronização é aquele que você pega o valor, retira da média e divide pelo desvio padrão. Então, ou seja, são formas que quando você faz isso para cada uma das variáveis, você deixa ela numa mesma escala. Quando você faz a padronização, inclusive, você deixa ela numa escala normal, que é uma das formas de você também fazer o tratamento de outlier. Galera, isso aqui também é uma etapa muito importante no pré-processamento. Existem algoritmos preditivos que ele partem do pressuposto que você vai fazer a normalização dos dados, vai fazer o escalonamento dos dados. Então, se você entregar os dados sem fazer essa etapa aqui do pré-processamento, você caga o trabalho, você caga todo o processamento. Então, por isso da importância de você entender como você faz essa escala. Eduardo, precisa então decorar essas fórmulas aí? Você está vendo que nem eu decorei. Existe um método, galera, existe uma forma, um passo a passo. Você chama a função, você passa os dados, depois você pega esses dados transformados, joga no algoritmo. Galera, é tudo um passo a passo e você não precisa reinventar a roda. Por isso que hoje em dia é muito mais fácil, inclusive para você que está começando do zero. Tudo bem? Bora para mais uma etapa, galera? Aqui a próxima etapa é a seleção de variáveis, seleção das variáveis explicativas.
Quando você está construindo o seu modelo, ele pode estar recebendo todas as variáveis, e geralmente é assim que a gente faz. A gente chega lá, pega, coloca todos os modelos, todas as variáveis, só que aí você vê que se você for tirando algumas variáveis, você percebe que o seu modelo vai trazendo informação melhor, trazendo resposta melhor. Que resposta melhor? Às vezes a assertividade vai estar melhor, as suas métricas de avaliação da máquina preditiva vai estar melhor. Por quê? Porque muitas vezes a variável ela trazia um ganho muito pequeno, e aí você só de eliminar já melhorou o resultado do todo. Então, essa é a importância de você fazer a escolha de variáveis para o seu modelo. E tem uma parada chamada Feature Selection, que é a seleção de features. Então, você vai ver vários nomes por aí, não se assuste com os nomes, mas quando você vê Feature Selection, galera, é seleção de variáveis. E existem várias formas. Ou você pode ir testando um a um, você vai lá e olha, coloca todas, e aí depois você vai tirando uma, tira outra, até que você fica só com a sua maquinazinha aqui que está conseguindo caminhar reto que nem esse camelinho aqui. Ó. O primeiro caiu. O segundo foi um pouquinho, mas caiu de novo. Aí o terceiro foi, mas aí ele começou a desviar, acabou a bateria e foi embora. E aí você ficou só com uma variável aqui, ó. Só com essa variável, ela te ajudou a obter exatamente a resposta que você precisava, que era a melhor resposta para sua máquina preditiva. Então, isso é a seleção de features. Existem formas otimizadas de se fazer isso. Inclusive, quando você usa os métodos Ensemble, você tem como chamar uma função mesmo, você coloca lá a função tal, Feature Importance, e ele mostra para você exatamente quais foram as features que mais agregaram valor na sua máquina preditiva. E aí, sabe o que você pode fazer? Feature Selection, seleciona as variáveis que está trazendo melhor resposta para você, porque talvez, em vez de você olhar 10 variáveis, você olhando 5 agregadas ali, as 5 melhores, você vai ter uma assertividade muito melhor do que olhar as 10. Fora o tratamento, fora o trabalho que você tem de colocar essa parada em produção. Então, você muitas vezes tem que ter esse cuidado, você faz ali um modelo bacana, e aí tem 800 variáveis. E aí depois que você colocar essa parada em produção, cara, que é você buscar os dados na fonte ali, para você fazer a análise ali em real time, isso dá um trabalho do cão. Então, isso também é uma etapa muito importante na hora que você está fazendo o seu pré-processamento para construir máquinas preditivas. Tudo bem? Então, beleza. Mais uma etapa é o seguinte, é a amostragem dos dados. É a hora em que você separa os dados para treinar a máquina preditiva e para testar e validar a sua máquina preditiva. Geralmente eu uso treino e teste para você que está começando a sua jornada como cientista de dados. Geralmente a validação um pouco mais punk, mas enfim, o treino e teste é o suficiente para você entender para que serve essa parada. Então imagine aí, o que é o treino, teste, split? O que é a separação em treino e teste? É você separar um pedacinho dos dados para fazer o treinamento e um pedacinho para avaliar. Então imagine esse pedacinho verdinho que está aparecendo aqui, ó. Cada um desse pedacinho verdinho são os pedacinhos dos seus dados que você está separando para fazer o treinamento. E para testar, é esse azulzinho aqui, ó. Você treina com os dados de treino, ou seja, você cria a máquina preditiva, depois que você cria a máquina preditiva, você precisa avaliar. Para você passar dados novos e usar os dados que você treinou, porque se você usa os dados que você treinou, a máquina pode estar viciada, né? Ela está viciada nos próprios números. Então você separa o seu dataset nessas duas partes, para que você treine o seu algoritmo e depois você testa o seu algoritmo com dados novos, tá bom? Então, essa etapa de treino, teste, split, de separar os dados, você faz no pré-processamento de dados. Inclusive, tem uma etapa mais avançada, que é a validação cruzada, que parece mais com o que está acontecendo aqui nessa figura. É uma etapa que você faz uma mistura ali, ela acaba fazendo parte tanto aqui do pré-processamento quanto da construção de máquinas preditivas. Dependendo da função que você usar, você faz isso tudo num passo só. Mas o que eu quero dizer é que há um pré-processamento onde você precisa dizer, olha, você precisa separar os dados aqui para treinar, para testar, você precisa separar os dados que são as variáveis de entrada. Quando você está fazendo aprendizagem supervisionada, e amanhã você vai ter um curso completo de máquinas preditivas, e eu vou mostrar para você o que significa isso. Quando você está construindo máquinas preditivas de aprendizagem supervisionada, você separa os dados em
variáveis de entrada e a variável a ser explicada. Geralmente a gente usa o y, variável a ser explicada, label, target, uma pancada de nome para a mesma coisa. Mas é a variável que você quer utilizar na sua predição, seu target, o seu alvo. E quando você está ali na etapa de pré-processamento, você precisa dizer exatamente quais são as variáveis que você vai utilizar para fazer a predição e qual a variável que você quer usar como target. Isso faz parte aqui do pré-processamento também, beleza? E uma última etapa, galera, que é a última etapa aqui que eu trouxe para você do pré-processamento, é uma parada conhecida como balanceamento do target, ou balanceamento da classe, ou balanceamento da variável a ser predita. Então, por que isso é importante, Eduardo? Eu vou te dar um exemplo aqui que vai ficar bem claro. Nós estamos aqui com o nosso hall de dados aqui, de dados históricos para construir a máquina preditiva de detecção de fraude, tá bom? Galera, geralmente tem menos fraude num hall de transações de uma instituição financeira, por exemplo, tem menos fraude do que transações, muito menos fraude do que transações verdadeiras. Então, o que acontece? Quando você vai fazer uma modelagem, uma máquina preditiva para prever fraude, você vai ter muito pouco registro que foi fraude. E isso, se você não faz um tratamento, você vai construir uma máquina preditiva que geralmente ela sempre vai dizer que a transação que você está querendo fazer previsão não é fraude. E isso é um enviesamento. Você está construindo uma máquina preditiva furada. E para você superar esse tipo de trabalho, que é um problema de classe desbalanceada, você pode utilizar técnicas de balanceamento, como esse Smote que eu trouxe aqui agora para você. Ó, esse exemplo que eu estou trazendo aqui, você usa o Smote para fazer o oversample. O que é oversampling? Oversampling é você aumentar a quantidade ali dessas fraudes, digamos assim. Você olha aqui que tem pouquinhas fraudes, ó, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fraudes. Só que, para evitar o enviesamento da sua máquina preditiva, você usa o Smote, e aí o Smote vai fazer esse oversampling, ele vai multiplicar de forma estatística, ele não vai simplesmente criar do nada. Ele usa uma técnica estatística para criar registros. Então você não se assuste quando você estiver usando o Smote e você for olhar a quantidade de registros, você vai ver que aumentou. Por quê? Porque você criou novos registros, né? Você pegou ali, você tinha as informações históricas, que são informações ali que aconteceram de verdade, tanto de que não foi fraude, quanto que foi fraude, só que você precisou utilizar uma técnica de criação de registro mesmo, para você construir a sua máquina preditiva. E o nome disso é oversampling. E você faz essa parada exatamente antes de construir a sua máquina preditiva, para que quando você jogue os dados na máquina preditiva, ela consiga prever a fraude. Beleza, cientista de dados? Cara, são esses 8 passos. Bora fazer um resumão aqui só para você sacar que a gente faz aqui no pré-processamento. Você corrige valores missing, identifica e trata os outliers, depois você faz criação de variáveis, depois você faz ali transformações por meio do one-hot encoding ou label encoding, ou você faz escalonamento, você faz ali normalização ou padronização dos dados, ou em alguns casos a binarização, faz a seleção de variáveis, a seleção daquelas variáveis que podem explicar melhor ali a sua máquina preditiva, e você faz a amostragem dos dados, separa os dados em treino e teste, e separa as variáveis de entrada e as variáveis de saída, no caso de aprendizagem supervisionada, e você faz o balanceamento de classes que estão desbalanceadas. Então você olha o seu dataset, vê lá, faz uma estatística do target, né, no EDA, né, Exploratory Data Analysis, você pega lá o target, faz a estatística, viu que tem muito pouquinho, você vai precisar fazer um oversampling ou undersampling, que geralmente eu não ensino, porque eu prefiro o oversampling, e aí você vai fazer ali por meio de uma técnica Smote, beleza? Tem uma função própria chamada Smote, que você vai lá e cria essa quantidade de registro de forma estatística, é claro, para você criar e fazer a sua máquina preditiva. Beleza? Agora eu quero deixar um treinamento completo para você. Exatamente, eu quero deixar um treinamento para você que ficou aqui até agora. Eu vou deixar essa parada que, olha só, eu tenho um treinamento específico aqui para você aprender todos os detalhes aqui de Missing Values. Então eu trouxe um caso prático que está aqui no portal para você aprender Missing Values. Então é uma aula completa.
A segunda aula é para você fazer o tratamento de outliers. É exatamente aqui, cara. Olha só, tem um caso prático de detecção de fraude, onde você vai fazer aqui o tratamento de outlier. Olha só, cara, estou entregando para você aqui um mão na massa. São casos reais em que a gente estava construindo máquina preditiva e que no pré-processamento a gente precisou fazer tratamento de outlier. Quer melhor, cara? Então, ó, tá aí uma aula de tratamento de valores outliers, de valores extremos. Depois tem uma outra aula de caso prático, completinho, bonitinho aqui também, de criação de variáveis. Então aqui você vai aprender a fazer criação de variáveis também. Tem um outro caso prático aqui, onde eu explico tintim por tintim o que é o one-hot encoder e o que é o label encoder e como você deve utilizar essa parada aí no seu dia a dia. Também uma aula completinha, bonitinha para você. Escalonando os dados. Beleza, nessa aula eu explico para você tudo tintim por tintim sobre como normalizar os dados, como padronizar os dados e o que você deve fazer em cada uma das etapas. Qual você deve escolher, normaliza ou padroniza? Tudo nessa aula aqui. Numa outra aula aqui, seleção de variáveis. Aqui você vai aprender a selecionar as melhores variáveis para fazer previsão de salário. Mais um caso completo para você. A amostragem de dados. Nesse caso aqui, você vai aprender a fazer a amostragem de dados para uma situação de aprovação de crédito imobiliário com machine learning. E nesse oitavo caso, eu explico como e por que você deve usar o Smolt fazendo o balanceamento de classe. Então, você aprendeu agora aqui comigo, ao vivo, a teoria, o que é e para que serve, e agora eu te dou um curso mão na massa, onde você vai poder aplicar cada um desses casos na vida real, com caso prático. Beleza, cientista de dados? Então, é isso, cara. Terminamos hoje aqui o nosso conteúdo. Eu espero que realmente, cara, tenha agregado valor para você, porque esse treinamento que você está recebendo aí na tua mão, cara, isso vale ouro, cara. É uma bíblia. Guarda essa parada aí para você toda hora que fala, opa, pré-processamento de dados, o que eu preciso fazer? Tchum, vai no script aqui que você tem agora, script ciência dos dados, que você vai saber fazer um pré-processamento de dados. Beleza, galera? Um abraço, galera. Valeu, falou!